Bem, vamos continuar nossa resolução. Nós já conseguimos encontrar a medida do x, que foi 116 metros. Agora vamos procurar também a medida do y. Esse segmento que nós estamos vendo aqui. Bem, vamos ver. Tomamos como base justamente os dois primeiros números, que são as duas medidas, 120 e 90, que é igual a 108, e y, que é a medida que nós estamos procurando. 108 e o y é o valor que nós estamos procurando. Nós também vamos aqui simplificar 120 e 90, que dá como resposta 4/3, igual a 180 sobre y, que dá igual. Nós multiplicamos o 4 vezes y, que dá 4y, e o 3 vezes 108 dá 324. Quando nós fizermos esses cálculos, basta dividir 324 agora pelo 4, que dá igual a 81 metros. Então, o valor de y é 81 metros. Já a letra Z, que está representando aqui esse próximo terreno, nós vamos agora essa próxima medida desse terreno. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Tomamos como base também o 120 sobre 90, igual a Z sobre 75. Simplificamos da mesma forma, 4/3 igual a Z sobre 75. Então, multiplicamos também o 3 vezes Z, que dá 3Z. E o 4 vezes 75 deu 300. Dividindo 300 por 3, temos 100 metros. E a última medida que nós estamos procurando é o valor de W, que está aqui logo em cima do 80. Então, ficou 120 igual a 80 sobre W. Com a simplificação, ficou 4/3 dos 120 sobre 90. Ficou 4 sobre 3, igual a 80 sobre W. Multiplicamos o 4 vezes W, que deu 4W. E o 3 vezes 80 deu 240, que é igual W igual a 60 metros, porque dividiu 240 por 4. Então, temos aí os valores dessa figura que está aqui, essa parte do mapa da cidade que foi representada. Então, nós encontramos todas as medidas que foram aqui estabelecidas. Bem, vamos continuar aqui na próxima página. Vamos ver agora sobre relações trigonométricas num triângulo retângulo. Primeiramente, vamos ver aqui o que é o seno. Conceito: sendo A, esse Azinho é o alfa, sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se seno de alfa a razão entre as medidas do cateto oposto, a alfa, que é o ângulo agudo, e a hipotenusa do triângulo. Então, bem, nós vamos ver aqui esse desenho. Nós sabemos que é um triângulo retângulo. Temos a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo, que é a alfa, que está sendo mostrado aqui. E para encontrarmos o seno do ângulo, o que é que nós vamos fazer? Qual é a fórmula que vai ser usada? Vamos colocar cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então, gente, o seno nós vamos encontrar dessa forma: cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Vocês vão prestar atenção aqui e vão ver que o cateto oposto, ele sempre vai estar bem afastado do ângulo em questão. Por isso que ele vai ser chamado disso, oposto. Vamos continuar aqui na próxima página. Exemplo de aplicação. Como é que nós vamos, em que caso nós vamos utilizar a aplicação do estudo do seno? Vamos ver aqui. Uma estrutura metálica
tem um comprimento de 8 metros e está apoiado no solo, formando um ângulo de 50 graus. Sabendo que seno de 50 graus é aproximadamente igual a 0,77, determina a medida da coluna vertical que sustenta a estrutura metálica. Então, nós estamos vendo aqui que tem 50 graus, esse ângulo tem 50 graus, e nós vamos procurar o valor da coluna. Onde é que está a coluna? É essa que nós estamos vendo aqui na vertical. Como vamos resolver? Bem, a solução do problema pode ser apresentada da seguinte forma. Sendo H a medida da coluna vertical, temos seno 50 graus igual a H, que é a altura, dividido por 8. Ou seja, o H está representando aqui no caso o quê? O cateto oposto. Então, sabemos aqui que a hipotenusa é 8 metros. H é o valor que nós estamos procurando, que é o cateto oposto. E nós sabemos que o ângulo é 50 graus. Então, vamos agora substituir os termos. Então, o que é que nós vamos ter? H igual a 8 vezes seno de 50 graus, que é a mesma coisa que H, que é a altura, aproximadamente 8 vezes 0,77, que vamos ter o quê? H aproximadamente igual a 6,16. Ou seja, com essa conta nós vamos saber que logo a medida da coluna vertical é de aproximadamente 6,16 metros. Então, gente, agora nós vamos ver aqui na próxima página. Nós vamos ver agora o cosseno. Vamos ver aqui. O cosseno, vamos ver aqui o conceito dele. Sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se cosseno de alfa a razão entre as medidas do cateto adjacente, a alfa, e a hipotenusa do triângulo. Então, vamos ver aqui. Nós estamos vendo aqui. Para encontrar o cosseno, nós vamos utilizar o cateto adjacente a alfa, ou seja, ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Tá vendo? Então, nós vamos agora ver um caso, um exemplo de aplicação. Exemplo de aplicação. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro e forma um ângulo alfa, que é esse daí, forma um ângulo alfa com o solo, que está aqui. Se a distância do ponto de apoio entre a escada no solo e o muro é de 2 metros, calcule o valor de alfa. Então, vamos aqui ver qual vai ser o valor agora de alfa. A solução. A solução do problema pode ser apresentada da seguinte forma. Está aqui bem desenhado. É importante sempre desenhar bem para você entender o que é que realmente está sendo pedido. Utilizando o conceito de cosseno, temos cosseno de alfa é igual a 2 dividido por 4. Por quê? Aqui a gente está dividindo o quê? O cateto adjacente pela hipotenusa. E vamos ter igual a 0,5. Como vocês viram também no seno, os ângulos eles vão pedir alguns números. Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente na tabela dos ângulos notáveis. Por exemplo, o número 1 sobre 2 que está aqui, ele quer dizer que o ângulo tem 60 graus. Então, agora, esse problema aqui, nós tivemos como resposta que o cosseno é o quê? 60 graus. Então, esse é o ângulo que nós encontramos aqui nesse problema da escada. Vamos ver aqui a próxima página. Vamos agora ver sobre a tangente. Conceito. Sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se tangente de alfa a razão entre as medidas do cateto oposto, a alfa,
do cateto adjacente de alfa, ou seja, que é do ângulo. Então, nesse caso aqui, nós estamos procurando o quê? A tangente, que vai ser esse valor aqui, sendo representado aqui, tá vendo, ó? Aqui o alfa. Nós temos o cateto adjacente de alfa e temos o cateto oposto a alfa. Então, nós estamos aqui procurando a tangente. Tangente do ângulo, nós vamos encontrar o quê? Para encontrar, nós vamos precisar do cateto oposto a alfa, ou seja, ao ângulo, e o cateto adjacente a alfa. Próxima parte. Exemplo de aplicação. Vamos ver como é que nós vamos poder aplicar. Uma pessoa de 2 metros de altura observa um prédio segundo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo que a tangente de 45 graus é igual a 1 e que a distância dessa pessoa ao prédio é de 30 metros, calcule a altura do prédio. Então, vamos calcular aqui. 45 graus nós temos aqui. Vamos ter como resolução o quê? Calculando o valor de x, temos tangente de 45 graus é igual a x sobre 30, que é igual a 1, que é igual a x sobre 30. Ou seja, gente, ó, como eu falei, por causa dos ângulos notáveis, a tangente de 45 graus, nós vamos ter como valor o quê? O número 1. E fazendo essa divisão, essa multiplicação, 1 vezes 30 dá 30. Por isso que o valor de x aqui é 30. Como o homem, ele tem 2 metros de altura, então nós vamos somar 30, logo a altura do prédio é 30 mais 2, ou seja, 30 metros que nós encontramos, mais 2, porque a altura do homem é 2. Então, a altura total do prédio é 32 metros. Próxima página. Vamos agora ver o cálculo de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Nós vamos ver aqui que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, como nós já vimos nas páginas anteriores. Isso daqui é um resumo, para vocês verem aqui agora como é calculado os ângulos notáveis. As fórmulas nós já vimos como é. Então, o seno de 30 graus, nós temos como valor 1 sobre 2. O cosseno de 30 graus, nós vamos encontrar como? Vai ser altura dividido por lado, que vai ter como resposta raiz quadrada de 3 sobre 2. Já a tangente de 30 graus, nós vamos ver que aqui fazemos esses cálculos, lado dividido por 2 sobre h, então nós vamos ter como raiz quadrada de 3 sobre 3. E assim nós vamos calcular esses ângulos notáveis.